Colocando aqui o nome da live. Pera aí. Ai, ai. Oi, Thaís. Estamos esperando a Thaís conectar. Estamos aguardando. Oiê, Brim. Calma aí, Thaís. Estamos tentando te conectar. Aqui para mim diz que está aguardando. Eu vou tentar de novo. Mandar a solicitação de novo. Ver se vai agora. Eu cancelei e mandei a solicitação de novo. Aguardando, aguardando. 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 Aguardando, mas ainda não conectou. O que será? Ai, uma alternativa, que honra! Peraí, gente, estou tentando conectar a Thaís. Ai, maravilhosas da maternidade. Eu vou tentar de novo. Thaís, vou tentar de novo. Te mandando aí a solicitação. Oi, Iri. Tô tentando conectar aqui. Eu mandei o convite para ela. Vamos ver. Tá aí aguardando, não sei o que que é. Qualquer coisa eu encerro essa e começo de novo. Se a Thaís não conseguir. Estranho. Peraí. Será que a Thaís consegue me mandar o convite? Thaís, você consegue me mandar? Porque eu tô te mandando e ele fica aparecendo aqui pra mim que tá só aguardando. Aí eu cancelei aqui. É. Obrigada, Maternativa. Eu vou tentar mais uma vez, Iri. Se eu não conseguir, eu começo de novo. É, porque às vezes dá esses erros, né? Redes sociais, né, gente? Internet, às vezes dá uns bugs. Ah, Deu foi! certo? Deu! Ah, só Foi. me fala Espera que agora se a agora tem que. câmera tá tudo bem. Não, você tá virada. Eu não sei esquerda e direita, Thaís. Meu Deus, eu tenho. Você tá deitada. Ai, e meio travando. Travando. Vamos ver. Peraí. Vocês estão me ouvindo? Eu tô travando? Ou me escrevam se vocês estiverem me ouvindo, porque às vezes pode ser que sou eu que tô travando, né? Thaís, Thaís, Thaís.
Eu tô travando, Iri? Ah, então acho que é a internet dela. Pode ser que seja a internet da Thaís, então. Ah, então é a internet dela. Então não sei, Iri, se adianta eu sair e tentar de novo. Peraí que eu vou tirar aqui a Thaís e tentar de novo. Porque se eu tô funcionando, então pode ser que seja a internet da Thaís. Peraí. Problemas técnicos. Ai, vamos tentar de novo. Thaís. Aê! Entrou. Agora vai. Agora vai. Só que você tá deitada. Eu só não sei dizer se pra esquerda ou pra direita. Aí agora tá de pé. Peraí, deixa eu pôr aqui, agora ver se o posicionamento tá bom. Tá, pera Gente, que vou te ajudar. Eu acho que você isso. precisa levantar um pouquinho o celular, porque tá cortando... Não, desculpa, abaixar então. Abaixar. Deixa eu ver. Assim? Mais um pouquinho. Aí, Deu? tá ótimo. Não se mexe, vira estátua. Não vira estátua, pode se mexer, tá ótimo, tá aparecendo. Tá ótimo. Gente, é sempre uma aventura, cada live no Instagram, né? Que, pra mim, pelo menos, né? Oh, para mim também. Seja bem-vinda. É uma super honra. Pra gente começar, Thaís, eu vi uma live esses dias, que era uma live mais inclusiva, e eu achei muito legal, então eu queria ver sua sugestão, o que você acha que é pra gente se descrever, né? Porque você não sabe como eu sou, não consegue me ver, então eu pensei da gente se descrever, até porque se tiver mais alguém, né, alguma pessoa com deficiência visual, ela também vai saber como a gente é. A única coisa que acho que agora você desfocou, então a câmera teria que ir... Ai, meu Deus, eu não sei esquerda e direita. Aí, obrigado. Isso é ótimo. Eu não sei esquerda e direita, mas fiquem tranquilos, eu não dirijo. Não fui eu, foi a Sofia que empurrou o meu pedestal. Sofia, Sofia o seu cão-guia. Isso. Sim. Tá bom. Tá bom. Ok, tá. Vamos lá. Então, vou deixar você começar a se descrever, e aí depois... Começa você. Eu começo? Então tá bom, vamos lá. Vamos ver, espero me sair bem. É a primeira vez que eu vou fazer, tenham paciência. Qualquer coisa eu pergunto. Tá ótimo. Isso, se faltar alguma coisa importante, me pergunte. Obrigada, Thaís. Então vamos lá. Meu nome é Mariana Luz, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo black curto, tenho olhos castanhos, sou uma negra retinta, né? Pele escura, tenho olhos castanhos, estou usando um batom vermelho que tá lindo. Modéstia à parte. Estou com os fones de ouvido Bluetooth, então eles não têm fio. E está aparecendo um pedacinho da minha blusa, que é uma blusa dourada. Olha, gente, que fashion. Falta alguma coisa? Acho que não, acho que é isso. E que mais? Tá, mas cabelo curto quanto? Ai, peraí, acho que 3 dedos é o meu cabelo. Que ele é crespo, né? Então é um black de 3 dedos, mais ou menos. Tá ótimo. Bacana. Legal. Bom, vamos lá. Eu sou branca, cabelo castanho escuro, curto também. Estou com um batom rosa mais escuro. Você me ajuda aí também, Mari? Te ajudo. Você vai ter que dar uma arrumadinha na sua câmera de novo. Não sei se foi a Sofia de novo. Com certeza. Que desfocou. Peraí. Aí tá ótimo. Deu. Tá ótimo? Deu. Tá ótimo. Tá. Que mais? Não sei se aparece a blusa um pouco. Não tá aparecendo porque você tá um pouquinho cortada, porque se você se mexer, corta. Peraí. Se você ficar pra trás, aparece seu rosto inteiro. Eu tenho que subir ou descer? Você tem que descer a câmera. Aê. Melhorou?
Melhorou. Pronto. Agora dá pra ver um pedacinho da sua blusa também, igual da minha. Pode Ok. falar da Tá, então blusa. estamos quites. Ok, agora eu posso falar. Tá bom. É uma blusa com fundo cru e... Não, desculpa. É uma blusa com fundo azul marinho e umas flores em cru. Certo? Certo. Acho que Ok. arrasamos. Estamos tentando Acho que fazer a uma gente pode live. até falar sobre moda. Estamos tentando fazer uma live mais inclusiva, gente. Então, é Ótimo. isso. Bom, agora vamos para outra parte da apresentação, que além do que somos e como estamos vestindo, mas o que fazemos nesse mundo, não é? Isso. Eu sou psicóloga, faço consultorias, desenvolvo programas de apoio emocional dentro de empresas, também sou psicóloga clínica, tenho meu próprio consultório. Sou ativista política, porque acredito que a política é uma ferramenta de transformação. Estou tentando ser influenciadora digital, mas está difícil, porque eu tenho poucos seguidores. Ninguém está Não, querendo me ouvir ainda, mas Não, chegaremos lá. com certeza você já é uma influenciadora. Com Obrigada. E aí certeza. passo a palavra para você, a nossa convidada querida. Thaís, se apresente. Bom, vamos lá. Meu nome é Thaís Martinez, eu sou advogada, sou militante da área de inclusão de pessoas com deficiência. Tenho uma cão-guia, Sophie, que é minha terceira cão-guia, inclusive. E acho interessante, né? Também sou uma ativista política. Estava respondendo agora, Mari, um vídeo, né, do TikTok. Muita gente apoiando um vídeo que eu fiz falando sobre a falta de acessibilidade do TikTok. O Instagram também não está muito melhor, né? Mas enfim. E aí eu estava falando justamente isso, que às vezes a gente tem essa versão a esse termo, né, política, mas isso que a gente faz quando a gente tenta promover uma transformação na sociedade, não importa por que meio seja, não importa que não seja por um partido ou que não seja por uma ONG que exista juridicamente, qualquer tipo de transformação que a gente tente fazer é uma atuação política, né? Sim. Então, quando a gente tenta mudar a nossa rua, algum aplicativo ou qualquer coisa que a gente tenta transformar na sociedade é uma atuação política, né? Então... Com certeza, arrasou. Já começou arrasando, né, Thaís? Mas vamos lá. Primeira coisa é que eu vi uma live sua com seu ex-chefe, que eu amei, inclusive, essa live. E eu vi que você estava fazendo algumas, não sei se fez alguma depois dessa ou antes também, né, sobre a sua história. E eu sou psicóloga, né? Então, Sim. Isso realmente... Você é a primeira... Né? Você está pré-candidata, certo? Sim. Eu não sei bem como me definir agora, porque, enfim, já teve ontem a convenção do partido, então meio que eu já fui oficializada, okay. Mas enfim. Mas é porque eu acho que por causa da lei eleitoral eu não quero pôr ninguém em nenhuma situação. Não vamos entrar então, nesse nome, sim. né? Isso. Sim, tudo bem, eu entendo. E, enfim, e aí eu vi você falando sobre essa questão da sua história, eu achei muito legal, como eu te disse, por ser psicóloga, esse pilar da historicidade, né, Sim. De onde a gente veio, né, o que é importante pra gente, isso pra mim é algo que eu trabalho muito em consultório, é um dos pilares da linha que eu trabalho, eu sou existencialista, e aí é muito importante pra gente esse pilar. Então eu queria começar por isso. Então você, na verdade, é a primeira que todas as sextas-feiras eu tenho feito lives com pré-candidatas ou ativistas políticas, pessoas envolvidas na política, mulheres em geral, na maioria fiz com homem, mas a maior parte mulheres. E aí eu queria que você falasse, então, por que você resolveu fazer lives assim, contando a tua história? E também, o que você gostaria de contar pra gente aqui, que você acha muito importante sobre você, né, ou sobre o seu trabalho, além das coisas que a gente já disse, né? Porque a gente já se autodescreveu, a gente também já falou um pouco do que a gente faz. Tá. Bom, Mari, porque assim, eu acho que a nossa história, ela define muito o que a gente se torna, né? E acho que não de uma maneira definitiva, né? Como, não sei, acho que às vezes as pessoas têm a impressão... Aliás, né, uma frase que a gente usa com as crianças, que é bem complicada, né? Se você for pensar, que é o que você vai ser quando crescer, né? E, na verdade, acho que não existe isso, porque a gente está o tempo todo ainda tentando descobrir isso, né?
E eu acho que a gente está crescendo o tempo todo, né? Isso, e eu vejo hoje, Mari, que assim, essa minha história e algumas pessoas, todas as pessoas, mas assim, algumas com um certo destaque, né, que participaram dela, acabaram se integrando ao que eu sou hoje, sabe? E eu conto sempre, né, até falei naquela live com o Dr. Júlio, né, que foi quando eu trabalhei no Ministério Público, que a passagem por lá foi uma grande mudança para mim de modo de ver as coisas. Até então, eu era super fã do discurso da meritocracia, tá? Não vou negar. Eu achava assim que fazia muito sentido. Claro, eu tinha uma deficiência visual, eu tinha conseguido ótimos resultados na minha vida. Eu achava que se a pessoa quisesse e focasse nisso, sabe? E se esforçasse, ela ia conseguir os mesmos resultados. E quando eu fui trabalhar numa promotoria que cuidava justamente da defesa dos direitos das pessoas com deficiência, eu vi várias outras realidades, né? E assim, várias outras realidades, não só em termos de possibilidades materiais, que sem dúvida traz um impacto grande, né? Mas uma coisa que você vai me entender melhor do que ninguém como psicóloga, né? Que é os recursos internos que a gente tem, e sejam eles porque eles vêm com a gente de fábrica, ou porque a gente aprende isso, ou tudo isso junto e misturado, mas assim, eu sempre tive muita facilidade de interagir com as pessoas. Eu tive também, né, algumas influências. Eu lembro que eu tinha uns 7 anos, mais ou menos, quando uma professora me falou de uma maneira muito clara, assim, olha, você tem uma deficiência e as pessoas não sabem lidar com ela, não vão saber, e não é por mal ou nada, mas você vai conseguir avançar muito mais rapidamente se você der início a essa abordagem, sabe? Romper essa barreira inicial e dizer claramente o que você precisa, né? E eu acho que eu levei isso bem a sério, né? E entendi que a gente dizer realmente para as pessoas, né? Para a sociedade, seja lá num nível, né, mais pessoal ou mais social, o que a gente precisa é a maneira mais fácil e rápida de a gente conseguir realmente aquilo que a gente precisa, né? Então, acho que teve esse aprendizado e essa coisa que eu te falo da personalidade, né? Agora, eu fico pensando, Mari, que assim, tem pessoas que são extremamente tímidas, por exemplo, né? E será que a gente pode exigir dessas pessoas o mesmo tipo de postura, sabe? E aí isso vai impactar nos resultados que elas vão ter, não é? Com certeza, mas essa questão da diversidade, né? Quando a gente fala sobre diversidade, né, Thaís, a gente... vou até entrar na segunda pergunta, mas quando a gente fala sobre diversidade, é também esse universo de pluralidade que o ser humano é. Porque quando a Iri que fez essa ponte, né, Irina, gente, Irina César, sigam ela, inclusive, pessoa maravilhosa. Iri, tem hora que eu te chamo de cientista política, tem hora que eu te chamo de socióloga, né, se você quiser escrever aí, tudo bem. Né, mas para mim a Iri é uma mulher incrível, que eu admiro muito, Irina.César, viu, gente? Pode ir lá segui-la, faz um trabalho incrível, fala sobre saúde, sobre política, é uma mulher maravilhosa. Quando ela fez essa ponte, né, teve uma coisa que eu fiquei pensando, e eu sempre dou esse exemplo por ser uma mulher negra, quando me pedem para falar sobre questões raciais, né, ou sobre feminismo, né, ou as pautas assim que eu costumo falar, sobre diversidade, as pessoas acham que nós falamos, que eu vou falar por todas as mulheres negras. Exato. Que eu vou representar, né, a categoria das mulheres negras. Né? Imagina eu ter a pretensão de representar todo um grupo que é muito plural e diverso, né? A gente tem mulher negra gorda, magra, a gente tem mulher negra com deficiência ou não, a gente tem mulher negra com a pele mais escura, mais clara, a gente tem mulher negra que gosta de alisar o cabelo, a gente tem mulher negra que gosta do cabelo black, né? A gente tem, assim, um monte de coisas, a gente tem mulher negra de direita, mulher negra de esquerda, a gente tem um monte de pluralidades, né, de personalidades, né, de subjetividades, né,
psicóloga gosta muito dessa palavra, subjetividades, né? E isso ele precisa ser respeitado quando a gente pensa na diversidade, né? Isso que é um pouco o que você está falando, Exato. né? Então, cobrar de uma pessoa, mas se ela está em tal trabalho, ela vai precisar render. Mas ela pode render, talvez ela vai render diferente de alguém dito extrovertido, né? Porque até essa questão de ser Exato. introvertido ou extrovertido, né? Tudo isso são coisas para a gente pensar, e, enfim. Mas ela pode até ser que ela renda dentro do modo de ser dela, render o que ela pode render, né? E eu acho que sim, né? O setor público, o setor privado, a gente precisa estar um pouco mais preparado, né? Para lidar com essas diversidades, né? E aí já vou entrar na minha segunda pergunta, né? Ok. Aproveitando a deixa, né? Porque como a gente está falando, as pessoas são diferentes, né? Tô até com uma colinha aqui. Você não tá vendo, mas às vezes eu dou uma olhada pro celular porque eu tenho uma cola, gente. Ok. Já que a gente tá numa live, inclusive, estou contando meus segredos que não aparecem na câmera. Pois é. Pois é. E aí, com essa questão, né, que a gente pensou assim, das pessoas diferentes, né, mesmo dentro de um mesmo grupo, as pessoas também pensam que quando a gente fala sobre pessoas com deficiência, Thaís, não consideram, primeiro, a variedade de deficiências, os graus, né, de deficiência, Isso. porque mesmo se a gente pensar só no grupo das pessoas com deficiência visual, a gente tem uma variedade, né, de alguém que enxerga tantos por cento, não enxerga tantos por cento, né, ou quem não enxerga nada, então tem uma variedade aí, né, e aí eu queria que você falasse um pouco, né, quais que são os desafios, você já começou a falar, né, que você falou do TikTok e do Instagram, então a gente já percebe que nessa nossa realidade virtual, né, que o mundo tá aí cada vez mais, não só por causa da pandemia, a pandemia acelera, mas a gente está numa era muito tecnológica, né? Então eu queria que você falasse quais os maiores desafios das pessoas com deficiência. Eu vou pensar sempre no setor municipal aqui, pensando em São Paulo, né? Porque a gente está à beira aí das eleições municipais, né? Então acho que é muito importante a gente focar aqui. Então eu queria que você falasse um pouco, para quem não tem, às vezes até coisas assim, bem básicas mesmo, Thaís, porque tem muita gente que não tem noção nenhuma, né, de políticas públicas para pessoas com deficiência. Sim. Bom, Mari, nossa, uma infinidade de coisas, né? Primeiro falando sobre esse ponto que você colocou da diversidade, e acho que é uma tendência que a gente vê principalmente nos grupos que são discriminados de alguma forma, essa tentativa de uniformização, né? E assim, claro, a gente tem isso também, acho que como uma base, inclusive do nosso sistema econômico, é interessante para o nosso sistema econômico que as pessoas queiram as mesmas coisas, né? Isso facilita a organização produtiva e tudo mais, né? Então, as propagandas acabam influenciando muitas vezes nesse sentido e tal. Mas tem essa tendência de as pessoas acreditarem numa uniformidade que não existe, e é curioso, né? Porque é uma certa contradição, porque cada um de nós acho que busca justamente identificar o seu próprio universo particular, né? Ao mesmo tempo em que busca um pertencimento, né? Então você quer se identificar com os grupos, né, aos quais você pertence, mas ao mesmo tempo você quer respeitar e cultivar a sua individualidade, né? E tem, sim, quando você fala de pessoas com deficiência, acho que tem variações infinitas, e mesmo que você pegue uma pessoa que tem exatamente a mesma deficiência, gente, né, cada um tem uma personalidade, então às vezes o que é fácil para mim não é para outra pessoa e vice-versa, né? E aí as pessoas falam coisas do tipo que a pessoa que tem deficiência visual tem um ótimo ouvido para música, sabe? Coisas desse tipo, né? O que, como se a gente fosse desenvolver uma coisa meio extraordinária em relação aos outros sentidos, que, claro, você acaba desenvolvendo mais os outros sentidos por uma questão de necessidade, porque você presta mais atenção neles, né? Então, para uma pessoa que vê, não é importante ela, sei lá, identificar o cheiro de uma farmácia, sabe? Então, não é que ela não consiga perceber, mas passa desapercebido para ela, provavelmente, né?
Uhum. Então tem essas coisas. E falando dos desafios, eu diria assim, que vivendo na cidade de São Paulo, né, maior cidade da América Latina, e no Uhum. século XXI, eu diria que é mais frustrante, né? Porque embora a gente tenha muito mais recursos hoje, perceber a falta de acessibilidade é frustrante porque você sabe que existem os recursos disponíveis, mas não existe uma priorização disso nas políticas públicas, entende? Uhum. Então é Sim. diferente de quando eu era criança e perdi a visão, que você não tinha certas possibilidades tecnológicas, científicas. Então, se não existe a possibilidade, a única coisa que você pode fazer é aceitar, né? Agora, Sim. quando existe a possibilidade tecnológica e científica, e isso não é feito, por exemplo, né? Eu trabalho agora não, né? Eu estou afastada, mas assim, eu estava trabalhando no Tribunal Regional do Trabalho e aí a gente tem o processo judicial eletrônico. Que quando Uhum. iniciou, eu falei, nossa, isso vai ser maravilhoso, né? Para quem tem uma deficiência visual. Só que o programa ele foi desenvolvido sem priorizar a acessibilidade. E aí, como sempre, o que foi. Depois que pensaram nisso, agora vamos tentar adaptar. E tudo que você adapta demora mais, é Uhum. mais caro, né? Os resultados não são tão bons. Então, Sim. isso vale para a iniciativa privada também, porque muitas vezes as pessoas com deficiência não são reconhecidas como consumidoras, né? Uhum. Então não é só uma questão de justiça social, que acho que já deveria bastar, mas né, nem Uhum. sempre. Então, assim, as pessoas com deficiência física, por exemplo, elas querem frequentar um bar, um restaurante, um cinema, mas se você não tiver acessibilidade, fica um pouco difícil, né? É a mesma Uhum. coisa, as pessoas com deficiência visual ou auditiva, enfim, querem ter acesso a eventos culturais, né, um filme, uma série que está todo mundo comentando, e aí você não tem uma audiodescrição, ou não tem uma legenda descritiva, não tem libras, né? E aí a gente fica excluído, não só porque você não assiste aquele filme ou aquela série, mas porque você está fora da conversa quando é isso que está todo mundo comentando, entende? Sim. Então, Sim. acho que as cidades, elas precisam realmente ser pensadas. Acho que esse é um conceito de uma cidade mais humana e sustentável, né? Quando a gente pensa em cidade sustentável, a primeira coisa que vem à mente é a questão de proteção ambiental, que sem dúvida é super importante, até porque a gente espera Uhum. viver nesse universo por muito mais tempo, né, como espécie. Uhum. Uhum. Mas mais do que isso, a gente precisa, claro, pensar no desenvolvimento econômico e na inclusão Claro. social. E as Sim. pessoas, eu não sei, elas têm meio que esse viram fla-flu, né, Mari? Como que assim, não, é o desenvolvimento econômico que vai resolver tudo, e daí, a partir do desenvolvimento econômico, a gente vai chegar à inclusão social. Ou outro grupo que acha que não, para tudo e vamos desenvolver, providenciar a inclusão, né? E depois a gente vê. Essas coisas elas têm que andar em paralelo, e uma coisa influencia na outra, né? Se Sim. você Sim. focar só em uma, a outra vai ficar prejudicada necessariamente. Sim. Não, com certeza. Inclusive, eu fiz uma live na semana passada, né, com Uhum, uma pré-candidata a vereadora, Tamires, pelo PT, e a gente até uhum, estava falando sobre isso, porque eu fiz essa pergunta para ela e até uhum. queria não aproveitar e fazer para você, assim, até fora do meu roteirinho, Sim. aproveitando tua fala, porque eu também penso isso por bastante tempo. Uhum. Eu também fiquei num lado onde eu achava que a gente precisava priorizar essa parte social, né? A gente Sim. precisava fortalecer as pessoas, né? E não que eu não pense mais isso, ainda Sim. penso. Mas para mim é inviável fazer isso sem que, para mim, setor público e setor privado eles precisam caminhar juntos. E tem Sim. alguns grupos, né, que não acreditam que é possível, porque aí tem o capitalismo, e o capitalismo produz desigualdade, o que é verdade, sei que produz mesmo, né? Mas Uhum. eu fiz essa pergunta para ele e vou repetir para você. Como é que a gente faz, né? E pensando, obviamente, né, em como trabalhar com a inclusão,
né? Vou juntar duas perguntas. Porque eu fico pensando se a gente não tem uma cidade mais inclusiva, porque nós temos poucas pessoas com deficiência ocupando tanto o setor público quanto o setor privado, e como é que a gente faz para que os setores públicos e privados e a sociedade civil trabalhem em conjunto de uma forma orgânica para a gente alcançar um desenvolvimento que seja, né, total, assim. Né? Sim. Então, aí entra uma outra questão, que é um conceito também difundido e que eu acho que é muito equivocado, Mari, que é assim, as pessoas dizem que o setor público tem que funcionar como uma empresa, porque isso dá resultados e é produtivo. Isso está totalmente errado. Eu já trabalhei, na minha concepção, pelo menos, né? Sim, eu já trabalhei na iniciativa privada, já trabalhei no setor público e já trabalhei no terceiro setor. E, gente, cada um deles tem a sua própria dinâmica, tem propósitos diferentes e eu espero que continue assim. Isso é muito importante. Eu não estou dizendo que a gente não possa e não deva aproveitar aprendizados de um setor no outro, né? Então, é claro que você pode aproveitar algumas técnicas de administração, como gerenciar projetos. A iniciativa privada já desenvolve isso há mais tempo, então vamos aprender e levar isso para o setor público, tá ótimo, né? Agora, outras coisas não. Então, o custo, né? Por exemplo, você vai pensar, eu vou promover uma política pública, por exemplo, para quem tem uma doença rara, tá? Se você for pensar só numericamente, como se fosse uma empresa, não vale a pena desenvolver essa política pública, porque é super caro. Sim. Vou atender pouquíssimas pessoas e com isso eu consigo salvar não sei quantas vidas para atender outras doenças mais comuns. Mas todo mundo conta numa sociedade, né? E aí não é uma empresa, é o Estado, e esse é o papel dele, né? Promover o bem-estar de todo mundo, e não importa muito o custo, né? E as pessoas vão falar, como não importa o custo, né? Vai sair de onde o dinheiro? Isso a gente iria falar até amanhã, né, Mari? Mas assim, não é achar que o orçamento do Estado é como um orçamento da nossa casa ou de uma empresa, não é verdade, né? E assim, eu sempre digo, as pessoas às vezes ficam forçando, você é de direita, de esquerda, de centro. Gente, isso é tão bagunçado, é tão subjetivo, de acordo com o tempo que a gente vive, com o país e tudo, né? E eu costumo brincar e falar assim, eu sou a favor do que acontece na Noruega e Dinamarca. Como que você classifica isso, né? E aí as pessoas, né, tem gente que fala, é centro-esquerda, não, é centro-direita. Para mim tá tudo certo, é nesse ponto que eu tô, entendeu? Né? Então não importa o nome, eu acho que é isso. Sim, o capitalismo, se ele for focar só no mercado, é ilusório achar que o mercado resolve tudo, né? O mercado tem seus próprios interesses, sem dúvida ele leva a muitos desenvolvimentos, mas é isso, o mercado é aquele que não vai investir bilhões numa pesquisa para doenças raras quando são pouquíssimas pessoas no mundo que sofrem dela, né? O Estado não, ele tem que se preocupar com essa família tanto quanto ele se preocupa com aquela família que tem uma doença comum, né, como um câncer, por exemplo, e que também interessa ao mercado. Enfim, é mais ou menos isso. Não, arrasou. E porque isso ajuda também a gente compreender que é possível, né, trabalhar juntos e que é inclusive necessário, né? Porque por mais que, como você disse, né, o setor público e dentro disso, né, esse capitalismo tenha os seus interesses, se a gente tem um setor, ao contrário, o setor privado tem os seus interesses, se a gente tem um setor público, né, que está ali atuante, que forma suas parcerias, ajuda a regular, né, esse setor privado também. E, como você colocou, né, o setor público ele vai precisar olhar para a maior parte. O setor privado é como a nossa casa, né? Se eu tenho uma empresa de, sei lá, transporte, não adianta achar que eu vou pensar na educação, ou na saúde, ou na segurança. Exato. Porque a minha expertise é transporte.
né? Essa é a função, né, do setor público, né? O setor público ele vai precisar olhar, né, de uma forma mais global para todo mundo que está ali. Então, se a gente está falando de município, né, no caso, prefeitos e vereadores terão que olhar para São Paulo, né? Sim. Então, amei sua resposta, mas realmente, isso aí a gente poderia ir até amanhã, mas estamos muito bem alinhadas, concordo contigo, essa também é a minha opinião, né? Que a gente... Porque enquanto a gente tentar, né, ir só para um lado ou só para o outro lado, eu acho que a gente não avança enquanto sociedade, né, E Thaís? eu acho, Mari, que assim, a gente precisa entender, né, também é outra coisa. Ah, eu sou a favor do Estado mínimo, né, ou de um super Estado, né? Também não é essa a questão, né, gente? Você precisa realmente de um Estado eficiente, né? E que ele seja do tamanho que ele precisar ser para atender as necessidades da sociedade, né? Agora, é claro que a gente precisa que ele seja mais eficiente, né? Para você não gastar dinheiro com aquilo que não precisa. Agora, a sociedade, ela é complexa, é como o nosso corpo, né? Não adianta você achar que você vai providenciar só exercício físico vai resolver toda a sua questão de saúde, né? Não. Claro, então, eu gosto de contar um caso, né, que um amigo me contou. Adoro. Que, assim, um engenheiro, né, ele foi trabalhar, acho que na Austrália, e aí, ele foi, se não me engano, numa indústria automobilística, né? E chegando lá, perto da casa dele, morava um cara que só tocava bateria o dia inteiro, tinha lá 2 filhos, tal, e só fazia isso, e ele ganhava um auxílio do governo, que era equivalente a, sei lá, 70%, 80%, eu não lembro agora exatamente, do salário que ele recebia como engenheiro, né? E aí ele, indignado, foi almoçar com os engenheiros australianos, né, da indústria, e comentou isso, né? Falou, nossa, mas é um absurdo, né? Porque que incentivo as pessoas vão ter para trabalhar? E aí eles falam assim, não, deixa assim, tá tudo bem, porque é graças a isso que a gente pode andar com o celular na mão sem preocupação, sabe? Então, assim, acho que a gente também tem o hábito de olhar para a exceção e se preocupar demais com ela. E toda a sociedade vai ter exceção. Mas as pessoas não vão querer trabalhar se elas tiverem... Gente, isso não é verdade. Eu adoro os trabalhos que eu faço isso por conta de um propósito, tenho certeza que você também, Mari. É claro que a gente precisa, né, se sustentar financeiramente, mas assim, eu acho que a grande maioria das pessoas, elas gostam de fazer alguma coisa, de se sentir útil, né? Eu acho que isso é instintivo, assim, sabe? E claro, agora vai ter um pequeno percentual que talvez não seja assim, mas será que a gente tem que pautar todas as nossas decisões nessas exceções, né? Sim, com certeza. Com certeza. Não faz sentido, né? Você falou essa questão, né, de ficar pensando nas exceções. Tem um TED que eu amo, da Chimamanda, né, Adichie, que é uma autora, uma mulher, né, nigeriana, né, negra, que eu gosto muito. E aí tem um TED que virou até um livro que se chama O Perigo de uma História Única. E que ela fala um pouco disso, né? Quando a gente cria essa questão do estereótipo, então ela conta da experiência dela, né? De quando ela foi estudar em Londres, se eu não me engano, que foi onde ela estudou. E aí a colega de quarto dela idealizava, né, ela é da Nigéria, mas idealizava a África, né, que é um continente gigante, cheio de países, de uma forma só, assim. Então, ela foi usar o fogão, a colega falou, nossa, mas você sabe como usar o fogão? Então, coisas nesse sentido, assim, que a gente olha e fala, putz, como ela foi racista. Sim, é racismo, mas quando a gente fala da estrutura, e aí ela explica sobre o racismo a partir desse viés, que quando a gente usa determinadas palavras também, Thaís, eu tenho percebido cada vez mais, que a gente afasta as pessoas da discussão. Porque se você falar racismo, Estados Unidos, obrigada, Iri, se você achei que era Londres, se você falar racismo, a pessoa já pensa, não, eu não sou, não é comigo, eu já fecho o meu ouvido, eu nem quero mais ouvir isso, né? Então eu já fecho ali. Mas se a gente falar, né, como ela trouxe, né,
essa questão de histórias únicas, né? Ou seja, eu vou olhar para a África como um país, sendo que é um continente, né? Mas porque as pessoas se dirigem assim, né, ao continente, e quando... Ah, de onde ele é? Ah, da África. Então não importa se é do Congo, né? Se é da Nigéria, se é de Moçambique, é uma coisa só, né? Então eu vou olhar ali e vou só caracterizar que todas as pessoas daquele lugar são do mesmo modo. Então, isso que você falou é muito legal, né? E é o que a gente está falando aqui da pluralidade, né? Da gente não poder olhar e fazer com que as pessoas sejam histórias únicas, né? E isso serve também para essas histórias de superação, que eu sempre, Thaís, olho com um pouco assim, com o pé atrás, né? Com as grandes histórias de superação. Então, a gente vê, sei lá, na internet, fulano nadou 800 quilômetros para estudar, e ele andava 12 horas no sol. E aí você lê as pessoas falando, tá vendo? É só você fazer isso, né? Exato. Essa questão da história única também é um pouco por aí, né? Nossa, então, assim, a gente tem... Pode falar, Thaís. Não, eu acho que essa questão que você fala é tão importante, porque assim, não é... Eu gosto, acho que todo mundo gosta de ouvir falar dessas histórias de superação, né? É inspirador. Sim. Mas é como você pegar um atleta, um campeão olímpico, entende? Sim. Ele é uma exceção e bacana, a gente aplaude e tal, mas não dá para você exigir que todo mundo tenha o mesmo rendimento daquele campeão olímpico, né? Exatamente. E achar que se a outra pessoa não conseguiu aquele mesmo resultado, não conseguiu aquela medalha, é porque ela não se esforçou o suficiente. É muito cruel isso, né? Exatamente. Aí, deixa eu ler aqui os comentários, que senão Iri vai brigar comigo. É que tinham mandado, falaram pra gente mandar um abraço pra Salvador há tipo meia hora atrás. Gente, desculpa, é que o papo tá muito bom. Então a gente manda agora um abraço pra Salvador. Okay. Aí ele falou também, né, dessa frase bem famosinha aí que fica bombando, desse trabalho enquanto eles dormem, né? Sonhe enquanto eles não sei o que lá. Tem um monte desses negócios aí. Gente, por favor, né? Vão assistir o TED da Chimamanda. Eu falei tudo errado da Chimamanda. Ele me corrigiu, não tem nada de Europa. Ela estudou na Filadélfia, mas tudo bem. Eu gosto dela, mas eu realmente não lembrava, porque eu escutei há muito tempo atrás o TED dela. Obrigada, Iri. Né? Então, essa coisa de superação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, e acho que a gente consegue fazer o link, Thaís, com o que a gente estava falando sobre o setor público e o setor privado. Porque esse atleta maravilhoso, incrível, que vai lá e vai quebrar todos os recordes, é como se ele fosse o setor privado. Então, essa pessoa que ela vai se destacar, ela vai conseguir, sei lá, um grande cargo, um grande... E para a pessoa que não consegue, que fica pelo caminho, que não vai andar 800 quilômetros... O setor público precisa cuidar dela. Eu acho que é um pouco esse equilíbrio assim que a gente precisa. Eu preciso que o Estado, né, enfim, que São Paulo, que o Brasil, ele dê o mínimo de condição para que as pessoas possam se desenvolver, né? Porque a gente não parte do mesmo lugar, né, Thaís? Sim, então, sim. É um aí, pouco... Eu acho que são dois pontos. Isso é exatamente o que você falou, e acho que aí é papel do Estado, junto com toda a sociedade, a gente pensar como trazer todo mundo para um ponto, né, para equiparar as oportunidades, né? Sim. Esse é um ponto. E acho que tem um outro ponto, que daí é um problema também da iniciativa privada, que é uma visão distorcida. É legal você procurar esse atleta olímpico, né, para alguns momentos e tal. Mas a diversidade que a gente estava falando, quando ela não é valorizada, ela é ruim para a empresa também. Sim. Economicamente, né? Sim. Então, eu escrevi um artigo uma vez falando sobre isso, que assim, gente, as empresas, o que elas mais querem, nós precisamos ser inovadores e criativos. Mas assim, como é que vai ter um ambiente inovador e criativo se o processo seletivo ele é todo uniformizado? Então, você busca as pessoas que vestem as mesmas roupas, leram os mesmos livros, estudaram nas mesmas faculdades, sabe? Você não tem uma riqueza de experiências que possa promover um diálogo em que as ideias vão fluir de uma maneira diversa mesmo, né? Sim. Então, acho que essa é uma questão. E a gente tem visto estudos científicos, né, mostrando que as empresas que realmente se preocupam com a diversidade, elas são mais lucrativas,
Sim, né? sim. Não, desculpa, pode falar, pode terminar. Pode Não, terminar. não é isso, eu acho que isso vale para tudo. O setor público também, a gente acha que não, mas ele acaba sendo um pouco uniforme, tanto nos concursos, né, que acabam priorizando um certo estilo, né, de perfil, de conhecimento. E na política, então, nem se fala, né? A gente Nem olha se para as fala. casas legislativas e a gente não É vê bizarro. diversidade ali. Ô Mari, você acredita que São Paulo nunca teve um vereador com deficiência visual? Eu acredito porque eu sei o lugar onde a gente vive, mas é inacreditável, assim, é Né? bizarro, não, Quer é dizer, a gente está bizarro, falando da maior cidade, né? É sim, uma sim, coisa, enfim. é uma vergonha. É. Mas é justamente isso, a gente precisa, é verdade. Você falou sobre isso, né? E aí, até para não ficar sendo mal interpretado, não é que eu estou defendendo, né? Que as Sim, empresas elas não imagina. tenham responsabilidade ou diversidade, né? Sim. Precisam, né? E a mesma coisa no setor público, né? Porque a gente está aqui justamente para promover pessoas que são ativistas políticas, que estavam, né, Aham. pré-candidatas ou estão pré-candidatas, justamente para que as pessoas conheçam e entendam que, assim, se o setor público ele está hoje subrepresentado, né, então a gente quase não tem mulheres negras, quase não tem homens negros, quase não tem pessoas com deficiência, né, Uhum. quase não tem pessoas LGBTs, que são causas que para mim são muito importantes. Se ele está subrepresentado, a gente tem uma responsabilidade, né, Thaís? Porque nós votamos. Né? Então, Isso. nós, sociedade, nós não entendemos a importância disso. E claro que funciona do mesmo jeito na iniciativa privada, porque, como você falou, tem um dado sobre pessoas negras que a população negra ela movimenta mais de 1 bilhão assim, anual. Né? É Uhum. muito dinheiro. E é isso, é Sim. muito dinheiro desperdiçado quando não tem iniciativa. Estava vendo, não tem iniciativa de diversidade dentro da empresa. Estava vendo uma pessoa de RH comentar que ela tem recebido essa pergunta de alguns candidatos. É. Se a empresa tem algum programa de diversidade, e ainda bem, né, candidatos brancos também, né, não só candidatos dos grupos minoritários, mas também Sim. candidatos brancos perguntando, né? Porque as pessoas Uhum. estão começando a avaliar isso para ver aonde elas querem trabalhar. E isso é Isso incrível, é né? incrível. Não, isso é demais. É incrível, é incrível. Aí a gente tá meio que no final. E se eu não fizer essa pergunta dos cães guia, não vamos perdoar. A gente vai ter que fazer outra live. Ah, para Então mim tá ótimo. eu vou te fazer. A gente pode fazer. Mas tenho a impressão que logo em breve sua agenda vai ficar mais complicada do que ela já deve ser. Então eu tenho que aproveitar meu momento agora. Né, Thaís? Vamos lá. Bom, eu queria falar sobre os cães guias, né? Porque eu vi, eu não anotei o nome, mas eu vi que você é fundadora de alguma instituição, que se eu não me Uhum. engano, é para os cães guias. Tem a Sim. Sophie, é a Sophie, né? Tem a Isso. Sophie, aí que você falou que já é o seu terceiro cão guia. E eu não sei nada sobre cães guias, sobre essa relação. E talvez outras pessoas que estejam assistindo, vai ficar gravada, que vão assistir também, não saibam. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco. Eu acho que você tem, sei lá, uns 6 minutos para a gente conseguir fazer uma Hum. mensagem final, aí, uns 5, 6 minutos. Você falasse um pouquinho sobre o seu ativismo em relação aos cães-guias, sobre a importância dos cães-guias para as pessoas com deficiência visual, sobre as barreiras e os desafios. 6 minutos, né? Eu quero tipo Não, um só milagre. isso, né? Isso. Vamos lá, teste, Tá. né, do poder de síntese da pessoa. Ó. Ô Mari, assim, ó, eu costumo brincar, eu escrevi um livro, né, chamado Minha Vida com Boris, que foi meu primeiro cão-guia, tem quase 150 É. páginas. Eu falo que não foram páginas suficientes para eu explicar para alguém que não vive essa experiência o que é ter um cão-guia. É algo Sim. realmente incrível, maravilhoso. Eu costumo Uhum. brincar que eu divido a minha vida em A, B e DB, que é antes e depois do Boris, sempre Que legal. explicando para os sucessores dele, né, Diesel e agora Sophie, que não é nada Uhum. pessoal, né, mas é porque ele foi o primeiro, né, então realmente foi essa Sim. mudança. Sim. E, assim, é uma mudança de qualidade de vida, tecnicamente, porque o cão guia possibilita você interagir com a cidade de uma outra maneira, tanto num sentido de
desviar você de obstáculos. A gente vive em cidades em que as calçadas não são tão acessíveis, a gente tem uma série de Uhum. obstáculos inclusive aéreos, né, que são aqueles que não têm uma Uhum. proteção no solo, um galho de árvore, por exemplo, e o cão-guia Uhum. desvia disso, é incrível. Mas eles propiciam também uma interação com a cidade, no sentido de ser mais divertido, de propiciar interação com as pessoas, né? Bom, isso é um Uhum. poder que os cães têm, em geral, né? Sim, sim. Aliás, né, eu não vou entrar porque o assunto já é longo por si só, mas assim, acho que também as nossas cidades precisam pensar mais em espaços mais acolhedores para os nossos cães, para os nossos pets, né? Uhum. Mas enfim, Uhum. então assim, eu quando cheguei dos Estados Unidos com o Boris no Brasil, a gente tinha menos de 10 cães-guia no Brasil, né? Hoje, Nossa, infelizmente, a gente ainda não tem uma realidade muito boa, porque nós temos algo em torno de talvez 200 cães-guia no Brasil. que absurdo! É Mas muito você tem pouco. um número, mais ou menos, de quantas pessoas com deficiência visual a gente tem A no gente Brasil? tem no Brasil mais de 500 mil pessoas cegas, tá? E 200 Isso cães-guias? é um absurdo, né? Gente, que bizarro, não fazia E ideia. a gente tem, se for pegar deficiências visuais num sentido mais amplo, a gente vai aí para mais de 6 milhões, né? Então, assim, Sim, bom, a partir disso eu tive um problema sério com o metrô em São Paulo, foi um processo judicial. Quem quiser depois dar uma olhadinha nas minhas redes, eu tenho contado um pouco dessa história nos posts, eu vou passar daqui a tá, pouquinho. Mas ótimo. assim, a partir disso, né, eu vi que a gente tinha que promover essa transformação, e aí, junto com muitas pessoas, ONGs, imprensa, judiciário, Ministério Público, enfim, legislativo, a gente conseguiu transformar isso. Então, teve o processo, teve um trabalho de advocacy, né, de influenciar para que uma lei fosse aprovada, inicialmente aqui em São Paulo e depois na esfera federal, que foi aprovada em 2005, Incrível. para garantir esse acesso de uma maneira mais expressa. E daí eu fundei uma ONG, o Instituto Íris, para que mais pessoas pudessem ter essa oportunidade, porque, sabe, eu me sentia tão feliz, assim, tão realizada, que eu queria que outras pessoas tivessem isso. Mas aí esses desafios que a gente sabe do terceiro setor, né? E aí, Uhum. recentemente, acelerando muito a história, né, Mari? Há uns Oi, 2 anos, desculpa. não, imagina, há uns 2 anos, baseada num conceito que também considero muito importante, que é a filantropia de evidência, eu decidi me juntar e contribuir com o trabalho do Instituto Magnus, que fica perto de Sorocaba, Uhum. institutomagnus.org, para quem quiser acessar o site, tem muita informação lá. E eles estão, felizmente, conseguindo acelerar um pouco esse processo. É uma empresa que, com a área de responsabilidade social, garante a sustentabilidade financeira desse projeto, junto com o apoio de algumas outras empresas que estão entrando para contribuir. Então, acho que vale muito a pena. Passando essa pandemia, acho que vale super a pena para quem puder também visitar. E acho que é isso. Poxa, eu fiz uma, né, uma maldade com você, né? Fazer resumir, porque Imagina, nós. eu queria ouvir muito mais. Eu devia ter começado por essa, porque realmente essa era a pergunta que eu mais queria fazer. Eu queria ouvir muito mais. Eu já ouvi falar bastante, assim, que a gente não pode mexer com o cão-guia, né, de alguém, né? A gente não pode ficar brincando, distraindo, porque ele tem uma outra função, né, que, diferente de um pet, né? A gente vai lá e fica distraindo. Isso também influencia, né, Thaís, para as Sim, pessoas que não eu acho que sabem como lidar com o cão-guia. acho que a regra básica, Mari, é pergunte para a pessoa, né, que tem o cão guia, Ótimo. qualquer coisa que você queira, pergunta, entendeu? Porque a pessoa que Tá, sabe avaliar qual é a situação, o momento em que pode ou não pode interagir. E eu falo, na tá. verdade, isso para mim vale até para um pet, né? Acho que a gente não Sim, deveria ir interagindo com um sim, pet sem saber e tal. Então, essa é a regra sim. fundamental. Regra de ouro, né? Com certeza. Ai, Thaís, foi É, maravilhoso. A gente tem que terminar. Eu vou pedir para você tá. deixar uma mensagem final.
Eu andava meio controladora das mensagens final das minhas lives, porque eu queria que todo mundo falasse a mesma coisa. Mas, na minha última live, eu queria que todo mundo falasse a mesma coisa, assim, sobre o mesmo tema, que é a importância do voto, porque eu fiquei muito indignada em 2018 com mais de 40 milhões de votos brancos e nulos, assim. Para mim, isso é um absurdo, é uma coisa que não pode se repetir. Mas na minha última live, eu aprendi uma coisa com a Tamires, que foi, né, a pré-candidata que estava comigo. E aí ela falou assim, talvez você devesse olhar, porque eu falei pra ela, eu fiquei tão indignada que eu quero que todo mundo fale a mensagem final sobre isso. Isso, eu quero que todo mundo vote. Mas, né, estamos tentando, através das redes sociais, né, fazer com que as pessoas votem e nunca mais façam isso. E aí ela falou pra mim, mas talvez você tenha que olhar isso de um outro modo, né? De que toda essa construção que levou 40 milhões de pessoas a não votarem, né, que talvez seja processos de despolitização e de uma série de outras coisas, né, isso aponta para que a gente entenda que a gente precisa trabalhar em algumas bases para isso não acontecer, né? Não é algo que a gente resolve tão simples. E é verdade, apesar de eu saber disso, isso ajudou na minha indignação, eu estou mais calma. Então, eu vou deixar você dar a sua mensagem final sobre o que você quiser. Tirei do controle. Tá bom, Thaís? Então você pode falar, dar a sua mensagem final em 2 minutos sobre o que você quiser. Tá bom. Bom, Mari, antes de tudo, eu queria deixar as minhas redes, tá? Eu vou adorar continuar essa conversa com você e com as outras pessoas, que é Thaís com HY. .martinezsp no Facebook e Thaís.martinez no Instagram. Eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão do voto, porque eu também acho importante. Eu também passei por uma ressaca, vamos dizer, depois da eleição de 2018, tentando entender o que tinha acontecido. E eu acho, Mari, que é isso. A gente, quer não, às vezes a gente tem um pouco de pretensão, de achar que a gente sabe realmente aprender a ouvir as pessoas. Falar é fácil, mas na prática é algo que a gente tem que aprender e praticar a cada dia, né? E lembrar que isso enriquece demais a nossa própria visão de mundo. Quantas vezes que a gente não muda de opinião, né? Sobre tantas coisas. Então, por que não ouvir de verdade, né? Uma escuta real, o que as outras pessoas estão dizendo, ainda que às vezes elas não falem como foram os resultados da eleição de 2018, da melhor forma, da forma que a gente acha que deveria ser, né? Então, acho que é isso. Acho que a participação política ela é super importante. Como eu falei, ela não precisa necessariamente ser partidária, mas eu acho que a gente tem que lembrar que se a gente não participar pela ação, a gente vai participar pela omissão. Então, não tem muita escolha, né? Não temos muita escolha, é verdade. Você está certíssima. Thaís, eu queria muito agradecer, foi um prazer você estar aqui. Prazer foi meu, agradecer Mari. a Sophie também, né, que ajudou aí nos seus posicionamentos de câmera. Só que não. Queria super agradecer, né, você pela disponibilidade. Quero finalizar e deixar a minha mensagem final fazendo uma propaganda, que eu vou ter que fazer agora propaganda sobre mim. Além das minhas redes, sim, né? Importante. Eu tô lançando hoje o meu e-book, que se chama O Meu Primeiro. Esse ano ainda vou lançar mais 3, gente. Que demais, então, realmente, eu preciso fazer propaganda. Estão todos em produção. Esse finalizamos, estou muito feliz. E os outros já estão em produção. Então, esse chama Era Uma Vez Negritude, que é para contar um pouco da história dos negros do Brasil, coisas que a gente não aprende em geral na escola. E eu descobri, Thaís, a importância que a gente tem quando a gente fala sobre questões raciais. A gente está falando sobre relações raciais. Então, a gente está falando basicamente sobre a relação de pessoas negras com pessoas brancas, com pessoas não negras, né? Para ficar mais fácil. Né? Porque não são só pessoas brancas, temos amarelas, indígenas. Então, pessoas negras com pessoas não negras. Isso se chama relação racial. Então, eu acho que falta muito mais a gente focar nessa dinâmica das relações, para a gente vencer e superar algumas questões que são históricas, né, como o racismo, entre outras coisas. Então, esse primeiro Era Uma Vez Negritude, focando mais nas relações raciais. Para comprar, é só ir no meu... Ai, meu Deus, no meu site, que está vendendo na minha loja online, www
www.psicologamarianaluz.com.br. Infelizmente não tenho 10 mil seguidores, não posso colocar no link para facilitar e as pessoas só subirem, porque as pessoas mandam mensagem para mim, mas põe no Instagram aquele link. É só para quem tem mais de 10 mil seguidores, gente, não é o meu caso ainda. Chegarei lá um dia. Então chegar lá rapidamente. Exatamente. Isso. E é isso, a gente vai cair em 20 segundos, então eu tenho que terminar. Gente, vão lá. Comprem o meu e-book, Thaís, muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, a gente Mari. se vê numa próxima vez. Um grande abraço. Outro para você. Tchau.